Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. O Congresso Nacional deve promulgar em agosto a emenda constitucional que garante mais autonomia à Defensoria Pública da União. A medida vai beneficiar a população carente que não tem recursos para contratar advogados quando precisa recorrer à Justiça. A emenda aprovada pelo Congresso dá autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Elas vão ser igualadas às defensorias estaduais, que desde 2004 são autônomas. Para os senadores, a emenda favorece a população mais pobre, que depende de defensores públicos quando precisa recorrer à Justiça. 2/3 dos brasileiros não têm renda suficiente para pagar advogados. Os defensores do povo pobre, eles devam ter tratamento isonômico àqueles que defendem o Estado brasileiro. Portanto, é bom ficar claro que são advogados defensores daquelas famílias que recebem salários proventos inferior a 3 salários mínimos mensais. Atualmente, a Defensoria Pública Federal é vinculada ao Ministério da Justiça. Depois da promulgação da emenda, ela vai se tornar uma instituição independente, com poder para discutir diretamente aqui no Congresso o seu orçamento anual. Assim, os próprios defensores vão definir as prioridades de recursos e a ampliação do atendimento à população. Em 2012, a Defensoria Federal fez 1.200.000 atendimentos e acompanhou cerca de 500.000 processos, 26% a mais que no ano anterior. A grande procura da Defensoria Pública tem sido também nas questões do INSS, que envolvam a autarquia previdenciária, justamente por força dessa relação muito visceral que a população brasileira tem com o INSS, com os benefícios previdenciários, com os benefícios assistenciais também. Outra demanda muito forte é as questões ligadas à Caixa Econômica Federal, com essa linha de crédito oferecida à população. Certamente essas pessoas precisam depois pagar esses empréstimos. E também as questões de toda sorte, ligadas ao sistema de saúde, medicamentos, cirurgias de emergência. A Defensoria Pública está presente em apenas 22% das varas da Justiça Federal. São pouco mais de 500 defensores para atender a toda a população carente. Já na defesa dos interesses da União, atuam mais de 7.000 advogados e procuradores. O defensor-geral avalia que são necessários 1.200 profissionais para garantir o atendimento adequado. O que acontece hoje é que grande parte da população está excluída da possibilidade de ter acesso à justiça, e ela sequer sabe que tem direito a ter direitos. Então a Defensoria ela é esse órgão que viabiliza a discussão, seja administrativamente, seja em juízo, dos direitos das pessoas. E, notadamente, as pessoas hipossuficientes, as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, com a falta de defensores, essas pessoas sequer têm condições de discutir aquela lesão ao seu direito. E são direitos fundamentais, direito à moradia, direito à saúde, são direitos que estão consagrados na Carta Constitucional de 88 e que elas não têm acesso a eles justamente por falta de informação, por falta de um profissional que esteja à disposição para, se necessário for, provocar a Justiça Federal e fazer valer os seus direitos. Mais de 40 matérias aprovadas, além de audiências públicas e visitas a cidades que foram sede da Copa das Confederações. É o balanço das atividades do primeiro semestre da Comissão do Senado que discute o desenvolvimento regional. Os senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo visitaram no primeiro semestre 6 cidades que sediaram jogos da Copa das Confederações e que vão receber jogos da Copa do Mundo no ano que vem. Junto com deputados da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara e auditores do Tribunal de Contas, eles vistoriaram o andamento das obras em aeroportos e estádios. O que eu posso dizer em relação a essas obras de grande porte é que a evolução está tranquila, Já em relação às obras de mobilidade, essas ainda, em alguns pontos, ainda estão apresentando alguns atrasos, Fizemos um ciclo de debates que eu considero fundamental, já que essa comissão cuida do desenvolvimento regional, da integração nacional e também do turismo. Um ciclo de debate envolvendo aquilo que representa para o Brasil a construção desses estádios, o que representa em termos turísticos, o impacto financeiro e também os benefícios que poderão advir com a Copa do Mundo. Em 9 audiências públicas, a CDR debateu temas importantes,
como desabastecimento de milho no mercado interno, provocado pela seca e por problemas na infraestrutura do país. A Conab precisa realmente de um reforço muito grande para que ela possa cumprir um papel de agência reguladora, podendo comprar o milho quando está em baixa e vender no momento seguinte, que ela possa ter armazéns para manter não apenas o abastecimento, como uma regulação do preço. Os senadores também receberam o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que apresentou a proposta do governo para a nova política de desenvolvimento regional. É isso que nós vamos buscar, um novo modelo de governança, empoderando todas as áreas do governo que decidem por investimentos na área da educação, saúde, infraestrutura, inovação, tecnologia, desenvolvimento, para que todos tenham um compromisso com o viés regional. O projeto que determina a inspeção periódica em edifícios foi debatido com técnicos e especialistas de órgãos de classe. A intenção da proposta é evitar tragédias como a que ocorreu no Rio de Janeiro no ano passado, quando 2 prédios desabaram, matando 22 pessoas. A fiscalização tem que ser de um órgão público, né, realmente. É claro que os conselhos, seja o conselho for, eles são órgãos, vamos dizer, de Estado. No entanto, eles são controlados via corporativa. Então, isso pode criar um certo conflito de interesse. A Comissão de Desenvolvimento Regional também aprovou no primeiro semestre mais de 40 matérias. Entre elas, um projeto que garante às pessoas com deficiência a acessibilidade às calçadas nas cidades brasileiras. O texto estabelece regras necessárias à adaptação e padronização das áreas de circulação de pedestres. Outro projeto aprovado pela CDR estabelece que as montadoras de automóveis sejam responsáveis pelo reaproveitamento e destinação final dos veículos que não têm mais condições de circular. Preservação do meio ambiente, oportunidades de utilização de material reciclável e também, por via de consequência, ampliar o mercado de trabalho no país. O presidente da comissão, senador Antônio Carlos Valadares, já definiu temas para debate no segundo semestre. No mês de setembro, nós estamos projetando, e já está tudo definido, que vamos realizar também um seminário na cidade de Aracaju, capital do estado de Sergipe. É um seminário sobre a integração do Nordeste ao processo de desenvolvimento do Brasil e também a contribuição que o turismo vem dando ao desenvolvimento regional. A renda das mulheres aumentou, mas ainda é 30% menor que a dos homens. Um projeto em análise no Senado prevê multa para as empresas que pagam salários diferentes de acordo com o sexo do empregado. É uma iniciativa para reduzir a desigualdade no mundo do trabalho. Antônia trocou o emprego no salão de beleza pela construção civil. O serviço é mais pesado, mas as condições são melhores, né? O salário, a carteira assinada, que é toda uma garantia pra gente também. Eu acho certo, eu acho normal, né? Não tem preconceito com mulher trabalhar em obras. Em todo o país, a participação das mulheres na construção civil mais que dobrou em 5 anos. A mulher, ela tem um perfil de procura, de anseio, de busca, né, de melhores condições, de melhores espaços, e falta mão de obra, né? A carência é muito grande de mão de obra, principalmente qualificada e interessada. Não é só na construção civil. O número de mulheres no mercado de trabalho aumenta a cada ano. Já chega a 42% da força produtiva. E cada vez mais o sexo feminino ocupa espaços que eram exclusivamente masculinos. Mas as mulheres ainda ganham 30% menos do que os homens, segundo o IBGE. Isso significa não só que as mulheres ainda estão naquelas categorias que recebem menos, que têm um salário menor, mas que também têm mais dificuldade de ascensão na carreira, né? Que são esses processos de ascensão na carreira e entrada naquelas categorias mais valorizadas que muda a desigualdade salarial. O projeto em análise no Senado prevê multa para empresas que pagam salários diferentes a homens e mulheres na mesma função. Nós queremos a igualdade salarial entre homens e mulheres plenamente. É claro que levando em conta
diferença de formação, tempo de serviço, os critérios normais da legislação trabalhista. A multa corresponde ao dobro da diferença salarial mês a mês durante todo o contrato de trabalho. Nós não queremos ser melhores e nem mais do que os homens. Nós queremos apenas garantir a igualdade entre homens e mulheres. O projeto está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. E a comissão aprovou uma proposta que regulamenta as pesquisas eleitorais. A ideia é garantir que candidatos que se sintam prejudicados possam pedir a impugnação de sondagens suspeitas de irregularidade. A cada 2 anos, o brasileiro vai às urnas. Durante o período eleitoral, várias pesquisas de intenção de voto são divulgadas. Mas antes, cada uma delas precisa ser registrada no Tribunal Regional ou Superior Eleitoral. Nas eleições municipais, nós vimos institutos de pesquisa de fundo de quintal, sem nenhuma metodologia de credibilidade e confiança, sem nenhuma seriedade, manipulando vergonhosamente informações e dados. A pesquisa sempre ela tem um impacto sobre o eleitor. A legislação eleitoral fixa regras para o registro das pesquisas, mas não diz como impedir que elas sejam divulgadas se não cumprirem as exigências legais. Um projeto em análise no Senado regulamenta esse processo. Pela proposta, o pedido de impugnação da pesquisa poderá ser apresentado por candidato, partido, coligação ou Ministério Público. O responsável terá 48 horas para apresentar a sua defesa. As regras são semelhantes a resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, editadas a cada eleição. Tem que ter os requisitos da empresa que está fazendo a pesquisa, os dados da empresa, os dados inclusive as informações referentes ao estatístico que participou, os partidos políticos, as coligações, os candidatos e o Ministério Público já estão, historicamente, têm estado bem atento às pesquisas eleitorais, por conhecer os impactos dela no processo eleitoral. Então, o cidadão, com a edição dessa lei, é provável, inclusive, que ele tenha um conhecimento mais pleno. Isso gera interesse da população sobre o tema. Então, minha análise pessoal seria bastante benéfico. Nós queremos transformar estas normas em lei para que ninguém mais possa mudar no sentido de atrapalhar o processo eleitoral brasileiro. O projeto foi aprovado pela CCJ em decisão terminativa. Se não houver recurso para votação em plenário, segue para a Câmara dos Deputados. O documento de identidade vai mudar. Será substituído por um cartão com chip. E a primeira emissão do novo documento deverá ser gratuita. É o que determina um projeto aprovado pelo Senado. A velha carteira verde plastificada, emitida pelas secretarias estaduais de segurança pública, está com os dias contados. Em seu lugar, virá um cartão com chip, o Registro de Identidade Civil, RIC, um avanço tecnológico que vai permitir criar um sistema de cadastro nacional dos brasileiros. Hoje cada unidade da federação, ela é independente, soberana para emitir o seu documento de RG, entendeu? O que pode um cidadão brasileiro ter 27 carteiras de identidade legalmente falando. O que se pretende é um documento único do cidadão que vai trazer mais segurança para todas as suas relações comerciais, cartorárias, bancárias e tudo mais. Representantes de 10 ministérios, entre eles os da Justiça e da Fazenda, e de governos estaduais, trabalham para definir como será o novo documento que o Ministério da Justiça pretende implantar em todo o Brasil até 2019. Ele depende de alguns investimentos em tecnologia, alguns investimentos nos órgãos de identificação, para que ele possa dar certo. Alguns estados e o Distrito Federal já utilizam um processo informatizado para a coleta de impressões digitais. O interessado espera em média 10 dias para receber o RG, prazo que pode aumentar com o novo modelo. O registro de identidade civil será emitido para quem for tirar a identidade pela primeira vez ou precisar de uma segunda via. O Conselho Gestor ainda estuda se os atuais documentos permanecerão válidos ou se deverão ser substituídos. O custo do novo documento pode variar de R$ 40 a R$ 80. Hoje, a primeira impressão da identidade é gratuita.
Um projeto de lei aprovado pelo Senado e encaminhado para apreciação na Câmara assegura a gratuidade também para a primeira impressão do novo RG. Acho que deve ser um documento gratuito que o governo deve fornecer para a gente. Aí eu acho que a gente já paga tanta coisa nessa vida, acho que deveria ser isento. Nós vivemos num país que tem uma altíssima carga tributária e não tem mais sentido nós colocar mais um ônus nas costas da população. Então, nada mais que justo nós estendemos a gratuidade que existe hoje para esse documento que ainda vai ser expedido. O senador José Sarney está internado desde domingo no Hospital de São Luís, no Maranhão, onde deu entrada com diagnóstico de processo infeccioso agudo. Conforme o boletim médico da manhã desta segunda-feira, após a realização de vários exames, os médicos detectaram uma infecção respiratória. Ainda de acordo com o boletim, o senador permanece estável e tem apresentado boa resposta ao tratamento. Sarney deve ficar internado até sua completa recuperação. Um novo boletim deve ser divulgado amanhã, às 10 da manhã. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.